Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Meu nome é Carlos Correia, também sou um voluntário desta instituição que presta apoio emocional gratuito com o objetivo de prevenir o suicídio desde 1962. Em nosso programa, a gente aborda temas relacionados à saúde emocional, com a presença de convidados que nos ajudam nessa reflexão. E o tema de hoje é ansiedade, né? Ficar nervoso ou ansioso de vez em quando acontece com uma grande parte das pessoas pelos mais variados motivos. Mas para algumas pessoas a ansiedade se torna tão frequente ou tão forte que acaba saindo do controle, manifestando-se na forma de ataques de pânico e fobias. E como podemos saber se essa ansiedade ocasional passou dos limites e se transformou num transtorno mental? E para conversar conosco e compreender melhor esse assunto, convidamos a doutora Flávia Ismael, que é psiquiatra e coordenadora de saúde mental de São Caetano do Sul, sendo também professora colaboradora da disciplina de psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC. Doutora Flávia, obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite, Imagina. né, Carlos? Mais um prazer estar aqui com você mais uma vez. Obrigado. Eu, assim, de cara, eu gostaria de que você nos explicasse, vou chamar de você, a gente Claro. já se conhece já de um tempo, né? Como é que funciona a ansiedade? O que é ansiedade? Bom, a ansiedade são sintomas comuns que todo ser humano vai ter frente a uma situação de perigo. Então é uma resposta física, onde a gente libera algumas substâncias no cérebro e alguns hormônios, e o nosso corpo se prepara para uma situação de perigo iminente. Uma defesa. Uma defesa. É quando nós, e isso é uma questão bastante instintiva e ancestral, os animais também respondem dessa forma, para numa situação de perigo fugir ou lutar. Então, por exemplo, se eu tô no trânsito e chega alguém e bate no meu vidro, o meu coração vai disparar, o meu corpo vai se preparar para que eu possa agir perante aquela situação de perigo. Os transtornos ansiosos são quando esses sintomas ou essa sensação de perigo, ela vem mesmo fora de contexto. Entendo. Esse não é diante de uma ameaça real, digamos assim? Isso, exatamente, né? A pessoa às vezes não tem nem a compreensão do que gera aquilo, né? Às vezes ela está na casa dela, se sentindo tranquila e de repente ela tem uma sintomatologia ansiosa, né? E quais são esses sintomas, assim? Então, o pico da ansiedade seria uma crise de pânico, né? E os sintomas, eles variam. As pessoas normalmente têm um ataque cardíaco, então o coração dispara, uma sensação de falta de ar ou de sufocamento, tremor, sudorese nas mãos, ou as mãos ficam muito frias ou muito quentes. Muitas vezes a pessoa sente sintomas gastrointestinais, ela pode ficar com a visão turva, dor de cabeça, e normalmente vem acompanhado de uma sensação de que ela pode ter alguma coisa grave, uma morte iminente. Ter uma morte iminente, ou ela pode ter a sensação de que ela vai perder o controle. Mas esses sintomas também se manifestam na ansiedade que não é transtorno? Na verdade, a crise de pânico, ela vem com essa sintomatologia que eu acabei de descrever. Estima-se que mais de 90% das pessoas vão ter uma crise de pânico ao longo da vida. Então, quem está assistindo que é normal. E tiver, assim, já passou por isso... Isso, né? É mais ou menos normal. Saber que pode acontecer. Pode acontecer. Né? Então, de repente, eu estou muito preocupada com algumas coisas e etc. E eu posso ter uma sintomatologia física da ansiedade. O transtorno de pânico, ele é caracterizado quando essas crises são frequentes, quando elas começam a atrapalhar a vida do indivíduo, então ele deixa de sair de casa, ele deixa de pegar o carro, deixa de ir para o trabalho com medo de ter novas crises, e aquilo afeta
a vida do indivíduo de uma forma significativa. Como, por exemplo, entrar no elevador? Isso, né? Então a pessoa passa a não conseguir mais pegar o elevador. Andar de metrô, alguma coisa desse tipo. Exatamente, ela começa a se privar de coisas que antes ela fazia normalmente por conta de medo de ter uma crise, né? Nesse momento a gente já chama esse quadro de um transtorno de pânico e ela deve procurar um profissional para ver realmente, para fazer uma avaliação do quadro, para ver se não é indicativo de um tratamento. Mas numa ansiedade normal, ter a mão fria, a mão quente, acontece também. Acontece, né? Existe um outro quadro muito comum que é o transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa pode ter algumas crises de pânico ou pode não ter, mas é aquela pessoa que não consegue desligar dos problemas, que fica preocupado o dia todo. Não relaxa nunca. Que não relaxa nunca. Aquele técnico de vôlei que não relaxa nunca. Não é isso. Pode Ansioso, ser, né? Precisaria avaliar. É aquela pessoa que perde o sono, que só fica remoendo os problemas, que passa fica... a noite em claro, pensando, ou acorda de madrugada pensando. Ou que fica sempre com uma sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, né? Então, esse quadro também que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes precisa de um tratamento. E como se faz o diagnóstico, digamos, de um transtorno de ansiedade? O diagnóstico é sempre clínico, né? Então, através de uma entrevista com o paciente e do exame psíquico, o psiquiatra vai fazer esse diagnóstico, né? Não existe nenhum exame para comprovar. As pessoas às vezes têm essa... Não tem isso aí? Não tem. Né? A gente muitas vezes pede exames para se descartar outras causas. Então, por exemplo, o hipertireoidismo, que é uma doença comum, ela pode desencadear quadros ansiosos, né? E alguns outros problemas físicos, que muitas vezes a gente faz exame para descartar um problema clínico, mas para comprovar o transtorno ansioso não existe exame. Então existem exames clínicos que podem, assim, auxiliar no diagnóstico. Isso, podem auxiliar. Mas não são eles que vão determinar. Exatamente, não são eles que vão comprovar. Também não existe nenhum exame de imagem da cabeça para se ver se a pessoa tem ou não tem, isso não... O exame que é feito, digamos, na cabeça seria para ver se não tem nenhuma parte física afetada. Isso. Que possa levar. Que possa levar a um quadro assim. Agora, tem cura? Bom, eu costumo falar até para os meus pacientes que quem é ansioso costuma viver com a ansiedade ali lado a lado, né? Ansiedade da ansiedade? A ansiedade, ela tem um lado positivo. Todos nós temos um grau de ansiedade que nos ajuda. Então, por exemplo, o meu chefe me pede um trabalho, se eu não tiver nenhum nível de ansiedade para entregar esse trabalho, eu não vou fazer. Não vai entregar na hora certa, no dia certo e com aquilo que foi pedido. Exatamente, né? A ansiedade e o medo, ele nos prepara para algumas situações, nos ajuda no planejamento da nossa vida. Fato é que quando a ansiedade sai do controle, a pessoa perde o controle, essa sintomatologia toma conta da vida da pessoa, ela passa a ser paralisante. Ao invés dela ajudar, ela começa a atrapalhar. E é nesse momento que a pessoa deve procurar uma ajuda. E as pessoas percebem que precisam procurar ajuda? Na maioria das vezes, as pessoas percebem que estão tendo um sofrimento em relação àquilo, né? E existe uma questão que é interessante, que muitas vezes as pessoas veem, eu estou muito ansioso ou eu estou deprimido, a pessoa vê aquilo como uma falha, né? Então, se eu me esforçar, eu vou ficar bem. Se eu fizer melhor, eu vou ficar bem, né? E não é bem assim que funciona. Muitas vezes a pessoa sozinha não vai conseguir sair daquele quadro. E por isso é importante a gente se olhar e ver que quando tá desse jeito é o nosso corpo mostrando que existe alguma coisa errada. Um sinal de alarme. É um sinal de alarme, né? Então eu preciso rever como é que tá a minha rotina, como é que tá a minha vida, o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, ou se eu preciso realmente procurar um profissional. Então, assim, o primeiro passo está muito ligado ao autoconhecimento, a percepção
e olhar para dentro de si para tentar entender o que está errado. Sim. Que tem alguma coisa que não está funcionando. Sim, existem várias técnicas, isso a gente até ensina para os pacientes, de controle de ansiedade. Então, por exemplo, a respiração é uma forma de, muitas vezes, controlar. Então, se eu consigo me perceber ansioso e vou olhando para mim, eu posso ir tentando de alguma forma controlar isso. É claro que quando a pessoa está muito adoecida, está tendo muitas crises, ela não vai conseguir fazer isso sozinha. É uma sensação muito ruim, né? No momento de crise, de pânico, ela consegue, às vezes com uma respiração, ela pensar sobre isso e organizar essa respiração, ela consegue eventualmente dar uma baixada? Consegue, mas é muito difícil ela saber as técnicas se ela não está com a ajuda de um profissional, né? Então um profissional ele pode ajudar inclusive a essa pessoa conhecer essas técnicas, como que eu vou fazer, como que eu vou, como é que eu posso controlar um pouco essa sintomatologia. O primeiro passo, então, seria admitir que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Sim, sim. E esse primeiro passo é difícil? Muitas vezes né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que nos exige certa perfeição, né? E aí, muitas vezes, a pessoa vê aquilo como uma falha pessoal, como um erro. Então, como eu não vou dar conta? Eu não vou dar conta disso. Exatamente, né? E é importante a gente ter humildade para saber que muitas vezes sozinho a gente não vai conseguir mesmo, que um profissional pode nos ajudar a desenvolver técnicas, muitas vezes tomar uma medicação por um tempo determinado, né? Procurar hábitos mais saudáveis, tudo isso vai ajudar a controlar o quadro. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo e já já a gente vai estar de volta e você pode entrar em contato conosco durante o programa através do WhatsApp, que é o 988341388 e deixar a sua pergunta. A gente vai ficar aguardando. Até daqui a pouco. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta com o programa Vivendo Plenamente, que é uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. E no programa de hoje estamos conversando sobre ansiedade com a doutora Flávia Ismael, que é psiquiatra e coordenadora de saúde mental de São Caetano do Sul e também professora colaboradora de psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC. Doutora Flávia, a saúde emocional das pessoas pode ser afetada pela ansiedade? Com certeza, né? O transtorno ansioso é um transtorno psiquiátrico, um transtorno emocional e mental. Mas tem tratamento, né? Existem diversas formas de tratamento e bastante eficazes na maioria das vezes. Tem tratamento, mas tem cura? Muitas vezes, um quadro ansioso você consegue controle total da sintomatologia. Quem teve, de repente, ela pode não ter mais. Pode não ter mais, né? O que a gente sempre diz é que algumas medidas de mudança na vida e no cotidiano, elas ajudam
ao tratamento ser mais efetivo. Então, em quadros mais graves, mais agudos, muitas vezes a gente tem que iniciar uma medicação. O ideal é que a gente faça o tratamento mínimo por 6 meses, o ideal por 1 ano, né? Mas outras medidas também são muito eficazes. Então, a psicoterapia é muito eficaz no tratamento. Atividade física ajuda muito a controlar os sintomas ansiosos. Isso tem inúmeros estudos. Todo tipo de atividade física? Qualquer tipo de atividade física. E os estudos mostram pra gente que a atividade física, ela age no nosso cérebro praticamente como uma medicação. Quer dizer, ela melhora o funcionamento cerebral. O corpo libera esse, digamos que, medicamento. Isso. A endorfina seria? Isso. Libera endorfinas, melhora a qualidade das sinapses, o número de sinapses. Sinapse, né? O que é? Sinapse é como os nossos neurônios se comunicam, né? É a forma de comunicação deles. Então, quanto mais eles estão se comunicando, melhor tá o funcionamento cerebral. Quando eles começam a não conseguir se comunicar muito bem, normalmente a pessoa adoece. Então, a atividade física, ela ajuda nisso, né? E existem técnicas de relaxamento e de meditação que também ajudam muito a controlar os sintomas ansiosos, né? Que é isso que a gente estava falando inicialmente, é eu me perceber e eu ir tentando de alguma forma me controlar, né? Ver que eu não estou no controle da situação, que eu preciso respirar. Eu acho que a forma como a gente vem vivendo hoje é muito ansiogênica. Então, é um excesso de informação, né? A informação, ela tá muito rápida. Então, eu tenho a sensação de que eu não posso ficar desconectada nem um minuto. Então, se alguém me mandar uma mensagem, eu tenho que responder na hora, eu tenho que ver, eu tenho que fazer, né? Isso acabou atrapalhando o limite entre o que é trabalho, o que é casa, o que é lazer. Tá tudo misturado, né? Então, eu tô em casa, mas ao mesmo tempo eu tô ligada no trabalho, eu tô ligada em vários grupos de amigos e etc. E esse excesso de informação, essa aceleração mental na qual a gente se coloca, ela é muito ansiogênica. Então, essa coisa, eu faço 15 coisas ao mesmo tempo. Não faz, né? Quer dizer, você pode até tentar, mas isso as coisas não vão ficar bem feitas e você vai gerando ansiedade. Então, é aquela coisa que, às vezes, a pessoa está tão acelerada que chega em casa e não consegue relaxar, não consegue dormir, né? Não consegue se acalmar porque está com a cabeça a 1000. Precisamos desacelerar mais, então? Precisamos. E essa ansiedade de ver quantas curtidas teve a minha postagem? Isso também é um problema, né? Porque a gente acaba colocando tudo, é como se tudo tivesse uma meta, tivesse uma mensuração do quanto eu sou gostado, do quanto eu sou. Então você está se avaliando o tempo todo, né? E deixa de fazer coisas muito mais simples, que são muito mais saudáveis. Então, brincar com a sua família, sair para dar um passeio, ter atividades de lazer, isso é fundamental, né? Às vezes os pacientes chegam no consultório e estão lá super ansiosos. E o que você faz no fim de semana? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que continuar. Não, você precisa descansar. Não, mas eu tenho uma prova. Quer dizer, as pessoas têm uma dificuldade de perceber que o descanso e que o lazer são fundamentais até para a sua produtividade. Um melhor rendimento. Exatamente, né? Que essa coisa de trabalhar 24 horas por dia não vai render mais. Não é produtivo. Então é importante ter um tempo de lazer. Também não pode ficar só na preguiça. Claro, a gente tem que aprender a dosar as coisas, né? Mas ter horários de lazer, ter um tempo disponível para si mesmo, né? Procurar fazer coisas de que você gosta. E isso é uma coisa muito individual. A gente tem que sair do automatismo. E procurar um psiquiatra ou procurar um psicólogo é um tabu ainda? Olha, eu acho que já melhorou muito, mas eu acho que ainda é. Né? Eu acho que algumas pessoas ainda resistem, ainda tem aquela visão de que eu não tô louco, então o que eu vou fazer num psicólogo, o que eu vou fazer num psiquiatra. Isso já mudou bastante, graças a Deus, mas eu acho que ainda temos que trabalhar essa mudança, né? É o que eu sempre falo, você não diz para uma pessoa, eu fui no cardiologista, e a pessoa, não acredito que você tá com, né? Como isso foi acontecer com você? Quer dizer, é uma coisa comum, a gente adoece
de N questões e também da nossa parte psíquica e essa mental. parte parece que a gente procura esconder, é isso? Eu acho que tem vergonha sim. dela? É um lado vergonhoso? Eu acho que sim, né? E de que maneira as famílias podem ajudar entre si, seus filhos, seus maridos, suas esposas, seus companheiros? Eu acho que o diálogo é o primeiro passo, né? Então, se eu percebo que uma pessoa da minha família, um amigo meu próximo, está adoecendo, está diferente do que ele era, eu acho que um bom amigo é aquele que vira e fala: Carlos, eu acho que você não está bem, estou te percebendo assim, você está muito irritado, você não tem mais a paciência que você tinha. O que está acontecendo? Né? Porque é aquilo que você falou, às vezes a pessoa está tão acelerada que ela não está se percebendo, ela não consegue nem se ver, quem dirá perceber que ela não está bem. Olhar para ela mesma. Olhar para ela mesma. Né? E assim, as crianças, elas estão sendo afetadas igualmente ou digamos que a ansiedade é uma situação que prevalece entre os adultos? Não, a gente tem visto um aumento de quadros nas crianças, né? É muito difícil a gente dizer se as crianças estão adoecendo mais ou se a gente está percebendo isso com uma frequência maior. Porque está oferecendo mais, o sistema de saúde está oferecendo mais meios para diagnosticar, digamos? Isso, mas parece que está havendo um aumento. Isso também é um recado para os pais, no sentido de que a criança mais ainda tem que ter tempo de brincar, atividades de lazer, ela pode aprender através das brincadeiras, né? E a criança não precisa ter uma agenda lotada de coisas e etc. Não, vamos com calma, a criança tem que ser criança, ela não pode assumir responsabilidades maiores do que aquilo que a idade dela permite. E qual é o risco maior da ansiedade instalada e sem controle? Eu acho que é isso afetar a vida do indivíduo a ponto desse indivíduo ir tendo perdas. Né? Então, perdas no trabalho, perdas com os amigos, ela vai se afastando, muitas vezes a família também não entende, vai se afastando e a pessoa vai se colocando num isolamento, né? Pode aparecer uma depressão associada com quadro ansioso, é bastante comum essa comorbidade e, enfim. Pode levar ao suicídio? Pode. Pode, né? Muitas das tentativas de suicídio são de pessoas com quadro ansioso. Então, infelizmente, a ansiedade muitas vezes leva a uma tentativa de suicídio. Muitas vezes as crises de pânico são... a sintomatologia é muito ruim, a pessoa se sente muito mal. E se ela não tem a percepção de que aquilo tem um tratamento, ela pode achar que não tem mais solução. Falar, entre sentir isso e não viver, eu prefiro não viver, né? Porque começa a ficar insuportável. Exatamente. Que muitas vezes a pessoa acha que o melhor caminho é acabar com tudo. Isso, né? Por isso que a divulgação de que há um tratamento, que há vários tratamentos efetivos, ela é importante, até para a gente poder prevenir. E os tratamentos vão de pequenas coisas até um pouco mais medicamentos, ou não, pode ser até sem medicamento? Pode, dependendo do grau de ansiedade, a gente indica somente a psicoterapia, né? Se é uma ansiedade mais grave, muitas vezes a gente entra com a medicação, faz o tratamento, mas a psicoterapia ela sempre tem que estar associada, né? É muito difícil alguém só com medicação melhorar. Então, eu costumo dizer que o remédio faz uma parte, a terapia faz outra e as mudanças nos hábitos de vida, uma outra parte. Depende muito da pessoa também. Depende muito do quanto essa pessoa está disponível para mudar de vida. Está aberta a entender o que está acontecendo com ela e tentar mudar. Isso. Assim como o diabetes, a hipertensão arterial, só tomar o remédio também normalmente não funciona. Tem que fugir do açúcar. Enfim, exatamente, fugir do açúcar, do sal, fazer atividade física, parar de fumar, parar de beber. Continuar com aqueles mesmos hábitos vai levar ao mesmo resultado. Exatamente. Nos transtornos mentais é exatamente igual. Então a medicação vai fazer uma parte, mas as mudanças de hábitos de vida, elas são fundamentais. As pessoas sabotam o tratamento? Sim. Sim? De que maneira? Parando a medicação,
tomando o remédio do vizinho, né? Não seguindo essas orientações, achando que só o remédio vai resolver, que a terapia é uma besteira, fazer atividade física também não vai adiantar para nada, né? E aí a pessoa vai arrastando aquele quadro e daí depois diz, esse remédio não funciona. Não funciona, não serve para nada, não sei para que eu fui lá. Exatamente. Então, as pessoas boicotam o tratamento e a conversa tá boa, mas está chegando ao fim. Assim, nós estávamos conversando, eu me lembrei que no mês passado o Facebook ela lançou uma ferramenta no Brasil, que já existia em outros países, que se você perceber, né, que o seu amigo está passando lá no Facebook, dá sinais de que não tá, tem alguma coisa ali que está denunciando uma situação de risco para ele, você pode fazer essa denúncia anonimamente, através daquela setinha que tem do lado direito da postagem, você pode denunciar. A pessoa vai receber uma mensagem de uma equipe do Facebook e oferecendo uma ajuda, inclusive uma ajuda do CVV. E acho que é mais uma ferramenta que está aí para a gente usar. E hoje, especialmente, hoje é dia 5 de julho, o CVV está oferecendo um curso novo para novos voluntários. Então, quem quiser fazer esse curso, ele começa daqui a pouco, às 20 horas. E quem também estiver interessado, ou for de outras regiões, ou está assistindo pelo YouTube, é só entrar no site do CVV e se cadastrar. A gente vai entrar em contato de qualquer região. Hoje, basta comparecer aqui em São Caetano, levando a identidade, sendo apenas necessário ter mais de 18 anos. O curso vai ser a Rua Marechal Deodoro, aqui no bairro Santa Paula. E você que, então, fique à vontade para entrar em contato conosco, se precisar conversar, se precisar desabafar, se precisar de ajuda, você pode contar conosco. Os nossos atendimentos são gratuitos, são feitos por voluntários e você pode encontrar todas as informações na página do CVV, que é o cvv.org.br. E se quiser curtir a nossa página do Facebook, tem lá um monte de informações, né? E quiser ligar, é o telefone 141, tá bom? Até o próximo programa. Um abraço.